Senhor presidente, senhores deputados, nossos convidados, eu não vou abusar da generosidade de Vossa Excelência. Eu quero primeiro registrar a toda a sociedade que assiste através da TV Assembleia essa sessão, que hoje foi protocolada com 13 assinaturas a PEC do voto aberto, que veda a possibilidade de qualquer votação secreta na Assembleia Legislativa. Portanto, isso é um marco importante para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Os 13 deputados que estavam em plenário quando da apresentação, todos que foram solicitados o apoio, apoiaram a iniciativa da minha proposta de emenda constitucional, e nós reafirmamos o compromisso desta Casa com essa medida, com a transparência. Nós aqui votamos em representação popular. E os nossos representados têm direito de saber como cada um votou em cada uma matéria que tramita nesta Casa, em especial nas mais polêmicas, em especial nos vetos do governador, em especial nas cassações de parlamentares, em especial na escolha de conselheiros do Tribunal de Contas, para que amanhã esta Casa não seja manchada pelo manto do obscurantismo, como foi o Congresso Nacional, quando da absolvição da deputada Jaqueline Roriz, filmada recebendo propina, e hoje, passada a votação, ninguém sabe quem votou a favor, quem votou contra. Nós temos 8 deputados federais, nenhuma palavra dada sobre o assunto, e não sabemos como nenhum desses deputados votou, porque não houve manifestação pública e porque o voto estão protegidos pelo manto do voto secreto. Mas, senhor presidente, deputado Zé Ricardo, eu quero aqui também me manifestar sobre um assunto que Vossa Excelência já abordou nesta Casa. No dia, e quero inclusive corrigir um release encaminhado pela assessoria do Ministério Público para um dos blogs da cidade, que diz que a representação foi protocolada no dia 16 de junho. Eu, no dia 12 de maio de 2011, protocolei uma representação no Ministério Público Estadual, pedindo providências no sentido de ajuizar a ação contra o ex-governador Eduardo Braga, que mesmo tendo em suas mãos, desde 2008, o estudo de impacto de vizinhança da ponte que liga Manaus a Iranduba, no qual é indicada a necessidade de uma passagem de nível ali no encontro da rua de continuidade da ponte com a Avenida Brasil, mesmo tendo o estudo de impacto ambiental desde 2008, o ex-governador optou por construir aquele monumento de péssimo gosto estético, rodeado por uma praça que não tem nada, mas que custou aos cofres públicos, pasmem, 5,5 milhões de reais. Aquele monumento em frente à sede do governo, deputado Luizson Lisboa, custou o mesmo preço daquela escola de tempo integral que está em frente dele. Portanto, se não tivesse construído aquele monumento, Manaus hoje teria mais uma escola de tempo integral atendendo crianças. Mas o que é mais grave, o monumento construído e entregue em abril de 2008, em abril de 2010, está sendo demolido hoje. Demolido pelo atual governo, justamente porque o estudo de impacto de vizinhança, do qual o ex-governador tinha ciência desde 2008, obriga uma intervenção viária ali por conta do aumento do fluxo do trânsito ali naquela área com a liberação da ponte que liga Manaus a Iranduba. Portanto, essa obra é uma obra absurda, despropositada. O ex-governador queimou, tacou fogo em 5,5 milhões de reais que saíram do bolso e do suor do trabalhador amazonense, e não pode a justiça fechar os olhos para isso. O Ministério Público primeiro disse à Folha de São Paulo que não havia encontrado a minha representação. Agora disse a um blog que a representação é do dia 16 de junho, quando ela é do 15 de maio e de 12 de maio, eu estou com a representação aqui em mãos. Por conta da omissão, da paralisia do Ministério Público nas ações que envolvem o ex-governador Eduardo Braga, eu estou ajuizando uma ação popular, indo direto à Justiça,
pedindo que o ex-governador e que a construtora Etan, beneficiária da obra, sejam condenados a devolver os 5,5 milhões de reais aos cofres públicos do governo do estado do Amazonas. Mas, acima de tudo, que seja instaurado o processo de improbidade administrativa contra o ex-governador, porque ele, sabendo, repito isso, o ex-governador recebeu em 2008 o estudo de impacto de vizinhança da obra da ponte. Nesse estudo de impacto de vizinhança dizia, naquele local onde foi construído o tótem, tinha que haver uma passagem de nível. Mesmo tendo isso em mãos, em 2010, ele resolveu construir aquele tótem e gastar 5,5 milhões naquela obra. Obra que hoje está sendo derrubada pelo atual governante. Isso é uma brincadeira. Eu não posso admitir que esta casa, que a Assembleia Legislativa, que o Ministério Público, que a Justiça vão compactuar com uma atitude despropositada e que tão grandes prejuízos causou aos interesses do povo do estado do Amazonas. Mas eu ouço a parte do deputado Zé Ricardo. Deputado Marcelo, parabéns, concordo plenamente. Eu também está com uma representação no Ministério Público para tratar dessa questão, mas acredito que a ação é o caminho mais direto, né? Porque ao buscar o Ministério Público se leva indícios, informações, notícia-crime, vamos falar assim, para que o Ministério Público, avaliando, possa entrar ou não com uma ação na Justiça, e Vossa Excelência já decide encaminhar uma ação, então, diretamente à Justiça. E, portanto, quero apoiar a iniciativa. E dizer que aquele tótem, que custou 5 bilhões de reais, daria para construir uma escola. E ali próximo tem uma escola, onde está a placa, dizendo que custou 5 milhões de reais. E se vai derrubar, não sei se vão derrubar todo, em parte, mas vão embora alguns milhões. E uma escola deixou de ser construída. E nós estamos falando todo dia da necessidade de mais investimento para a educação, e ali simplesmente vai se desperdiçar dinheiro público lá. Um absurdo, lamento, mas temos que realmente dar andamento, e alguém tem que ser responsabilizado. E está correto, eu acho, que esse posicionamento. Quero só aproveitar, Vossa Excelência falou sobre os deputados federais, como votaram. O deputado Praciano tinha me informado, que ele votou pela cassação da dita deputada acusada, e ele aproveitou para propor, já que ele é o coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção em Brasília, ele propôs o PAC da moralidade. Resumidamente, tem várias partes, mas propondo principalmente que se fortaleçam as instituições que nós temos hoje na questão da fiscalização dos recursos públicos. Citando primeiro os órgãos federais, como o CGU, o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, que às vezes não têm os instrumentos suficientes. Tive, às vezes, aqui falando com o Ministério Público Estadual, promotores, promotoras, fazendo o seu trabalho, mas tendo dificuldade, porque às vezes não tem técnicos especializados que possam ajudar na compreensão daquele assunto. E é notório que precisa ter uma estrutura auxiliar mais forte para a atuação. A CGU, por exemplo, aqui no Amazonas, com uma quantidade pequena de funcionários. Então, precisaria ter um PAC nesse sentido, fortalecer, ampliar a atuação dos órgãos de controle, de fiscalização, e cobrando essa transparência. Mas eficiência, inclusive, na atuação desses organismos, é um exemplo de uma proposta do Pacto da Moralidade que o Praciano propôs nessa linha aí. Obrigado aí pela parte. Acato a parte de Vossa Excelência, não esperava outra conduta do deputado federal Praciano, e quero propor, deputado Zé Ricardo, que Vossa Excelência, já conversei com o deputado Luiz Castro, mas que Vossa Excelência seja signatário, junto comigo e com o deputado Luiz Castro, da ação popular contra aquele absurdo que foi feito com dinheiro público na execução daquela obra do tótem e da praça de homenagem à ponte. É o tótem mais caro do mundo em homenagem à ponte mais cara do mundo. Uma coisa nós não podemos discordar, eles são coerentes. Muito obrigado, senhor presidente.